anunciar bets é condenável. E anunciar bancos é tão diferente assim? Interrogação. Pois é, a Copa do Mundo trouxe como um dos grandes assuntos que foram politizados, e tem vários outros que a gente vai tratar um pouquinho mais adiante, né? Estamos retomando as colunas aí agora. Como isso não é profissão, não rende dinheiro nenhum, a gente faz quando pode, a gente faz quando dá, e a gente faz quando tem algo a dizer realmente relevante, né? Pois bem, na Copa do Mundo, né, Cazé TV estimulando e anunciando bets, né, além da propaganda normal, os locutores, comentaristas, o pessoal fazendo um estímulo ali, né, muito evidente, muito forte, foi condenado, contrataram uma empresa gestora de crise, recuaram e pautou o assunto, né? Afinal de contas, gera um vício, o jogo é um vício para muita gente comprometendo renda, e ao contrário do jogo de antes, onde a pessoa tinha que sair de casa para ir no bingo, tinha que sair de casa para jogar no bicho, ou na lotérica, ou num cassino clandestino, agora cada um joga no seu celular, né? Às vezes a esposa joga escondida do marido e vice-versa, o filho joga escondido do pai, da mãe e vice-versa, e esse dinheiro desaparece. Num cenário em que o Brasil tem mais de 80% das famílias endividadas, né, a bet só agrava a situação. Mas eu queria subir essa régua um pouquinho mais, porque ainda que as bets compliquem a situação de endividamento do povo brasileiro, eu vou me centrar aqui porque eu tenho os dados fresquinhos de cabeça, né? Nunca teve um endividamento tão alto no Brasil. 80% das famílias estão endividadas. Não adiantou, desenrola um, desenrola dois. E por que não adiantou? A bet é importante, mas ainda não é o principal fator. Sabe o que é que endivida o povo brasileiro mais do que tudo? Cheque especial, cartão de créditos, empréstimos consignados, renegociados com juros altíssimos, né? O nosso Banco Central tem a maior taxa de juros do mundo. O seu Lula, que rugiu como um leão no começo do mandato contra o Campos Neto, dizendo que essa taxa de juros veio de contrabando do governo anterior, botou um cara lá no Banco Central que fez o que com a taxa de juros? Subiu! Subiu! Por incrível que pareça, a taxa de juros média no governo Lula é bem maior do que no governo Bolsonaro. É um departamento que o governo Lula conseguiu ser pior do que o governo Bolsonaro. E essa taxa de juros elevada ocasiona vários problemas para o Brasil. O primeiro deles, o governo, através do Tesouro Direto, paga esses juros para quem compra título da dívida pública. E a fatia do orçamento federal que vai para esses juros é cada vez maior. Mais da metade do orçamento federal está indo para pagar juros e títulos da dívida pública, né? Ou seja, os juros são responsáveis por se ameaçar o dinheiro de todos os programas sociais, da saúde, da educação, da tecnologia, do investimento em infraestrutura, enfim, de tudo para o qual a gente paga imposto. Quem é que come os nossos impostos? É a Bolsa Banqueiro. Quem são os maiores investidores nos títulos da dívida pública? São os bancos, né? São os bancos, são investidoras, fundos de pensão, etc. Os grandes bancos no Brasil não te emprestam dinheiro a juro baixo por um simples motivo. Eles emprestam dinheiro para o governo e tem um retorno grande, líquido e certo. Não há nada mais seguro do que comprar título do governo. Então, os bancos são responsáveis pela erosão do orçamento público, que vai bater na saúde precária, nos salários baixos de várias carreiras do funcionalismo público, serviços públicos de péssima qualidade, pouco investimento em ciência, tecnologia, infraestrutura. Mas isso é só um dos motivos, né? O banco, quando você fica devendo, passa um mês sem acertar o cheque especial ou atrasa o seu cartão de crédito para você ver o que vai acontecendo, vai virando uma bola de neve. Aliás, uma das grandes motivações para as pessoas jogarem é porque as pessoas já estavam endividadas junto aos bancos. E aí muita gente tenta a sorte desesperadamente tentando ganhar um dinheiro nas bets para resolver outras dívidas, tá? Grande parte do incentivo para jogar vem desse desespero. Então a gente condenou todo mundo, principalmente a Cazé TV, né? Se bem que a Rede Globo também faz propaganda de bet. O nome dos campeonatos é bet, né? Todos os grandes jogadores do Brasil, aí, quase todos, né, estão envolvidos em propaganda de bet. E a gente condenou quem estimula isso.
Mas por que é menos grave alguém fazer propaganda de um banco, hein, gente? Atores, personalidades, muita gente que tem aliadas a pautas progressistas, que faz às vezes um trabalho social, ou que tem um discurso humano, né, um discurso progressista, todo bonitinho, todo politicamente correto, mas vai lá e faz propaganda de banco, gente. Na escravidão, as pessoas eram propriedade, assemelhadas a coisas que podiam ser compradas e vendidas, e isso as obrigava a trabalhar. Hoje, ninguém te obriga a trabalhar, exceto a fome. E mais do que a fome e as condições precárias, as dívidas se tornaram um mecanismo de disciplinar a mão de obra. Porque uma pessoa endividada dificilmente vai bater boca com o chefe, dificilmente vai fazer greve, dificilmente vai reclamar pelos seus direitos. Quanto mais endividado está o trabalhador, mais dócil ele se torna para o patrão. Mais ele aceita condições de trabalho ultra precarizadas. E aí aquele ator da Globo que faz propaganda do banco e que ao mesmo tempo apoia pautas muito bonitas, muito progressistas, faz propaganda de banco e passa na sociedade tranquilamente, como se ele não estivesse cometendo um verdadeiro crime social. Porque ao fazer propaganda de banco, ele empresta toda a sua moral, toda a sua imagem, todo o seu carisma para trazer as pessoas para uma grande armadilha, onde as pessoas são espoliadas, né? Então os bancos roubam de um lado o dinheiro do Estado, dos seus impostos, roubam de outro o dinheiro do seu salário, da sua renda, quando não chegam a tomar os seus bens para quitar as dívidas que foram bens que foram oferecidos como garantia. Então, aí é a minha opinião, né? A gente deveria considerar tão grave, tão criminoso, né, do ponto de vista da justiça social, alguém fazer propaganda de banco. Ah, Ricardo, mas alguém vai fazer. Sim. Alguém lá no Brasil Colônia, no Brasil Império, também tinha que ser o capitão do mato, tinha que ser o feitor, né? Alguém recebia para isso. E nem por isso a gente acha legal essa função, né? Alguém lá nos campos de concentração nazistas, né, embarcava as pessoas em trens, embarcava as pessoas em câmara de gás, embarcava as pessoas para a morte. Alguém tinha que fazer isso. Se não fosse esse, seria aquele. E isso alivia a consciência de muita gente. Mas se a gente for um pouquinho além da página 9, o que é que significa do ponto de vista da população brasileira e da justiça social alguém que faz propaganda de banco? Ela consegue dormir com a consciência tranquila? Qual é o mecanismo que ela resolve na sua cabeça para dormir com a consciência tranquila enquanto está esfolando milhões e milhões de brasileiros que estão endividados? Fiquem com essa, vamos subir a régua, porque Bets é só a pontinha do iceberg. Abraço, até a próxima.